Então era isso. Hoje, para nossa alegria, nós temos novamente Paulo. Meu filho Camazé empresta ele para mim. E fiquem bem, fiquem todos com Deus. Faz a próxima. Boa noite a todos. Vamos respirar fundo. Vamos deixar um pouco das nossas preocupações, das nossas atribulações. Deixar de lado um pouco de tudo aquilo que nos atormenta, que nos causa ansiedade. E vamos nos conectar aqui com as entidades espirituais que aqui estão, em nosso auxílio. Vamos pedir que eles possam nos nutrir com tudo aquilo que seja necessário ao nosso espírito naquele momento. Vamos pedir que consigamos levar essa energia e dividir com todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E vamos também agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais um dia em nossa vida. E vamos pedir que tudo que aqui seja falado, seja distribuído, possa ser também distribuído a todos que aqui não puderam estar. Que assim seja. Bom, hoje eu pensei num tema que já me trouxe muitas reflexões. Qual a nossa missão na Terra? Então, não sei se alguém já se questionou quanto a isso. O que estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa missão? Tem muitas pessoas que têm missões muito específicas, que vêm aqui e fazem grandes feitos. Porém, todos nós temos uma missão. E muitas vezes a gente fica pensando nela, nossa, qual será a minha? E fica ali aflito, ansioso, remoendo isso, e acaba não fazendo nada porque acredita que não descobriu qual que é a sua missão. O tempo passa e ele fica, não descobri ainda qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Passa-se o tempo, passa-se os anos. Qual que é a minha missão? Parece que ninguém veio me dizer qual que é a minha missão. Porque nem sempre a gente está preparado para escutar qual que é a nossa missão. Para que a gente possa fazer isso, primeiramente a gente tem que se atentar. Antes de tudo, a gente tem que entender o mais básico de tudo. O mais básico de tudo é a nossa missão na Terra é desenvolver-se intelectualmente e moralmente para contribuir com a evolução do planeta. Ponto. Se você está se dedicando em desenvolver-se intelectualmente e moralmente, você já está no caminho de cumprir a sua missão e ajudar o próximo. Ah, mas como isso? Vamos lá ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Se Deus nos seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência,
foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso. Desenvolver-se intelectualmente. O que isso traz? Isso nos traz dignidade, isso nos traz conforto. Vamos pensar quantas coisas temos à disposição hoje em dia que foram trazidas até nós através da inteligência de muitos de nossos irmãos. Temos aqui uma luz que ilumina essa sala, que basta apertar um botão e ela acende. Temos essa palestra sendo transmitida em tempo real para muitas outras que depois poderão a qualquer momento ir lá, apertar um botão e revê-la. Temos em nossa casa televisores, celulares que nos permitem comunicar com outras pessoas. Tudo isso não aconteceu num passe de mágica. Pessoas, assim como os nossos irmãos, se dedicaram em estudar arduamente uma série de conceitos científicos para que tudo isso fosse possível. Todas essas coisas que nos trazem conforto, tanto em nossa casa quanto no mundo, foi desenvolvida por irmãos que por aqui passaram e dedicaram muitas vezes a vida inteira. Thomas Edison passou quase que a vida inteira para desenvolver a lâmpada, fez milhares e milhares de tentativas fracassadas, foi persistente. O seu ajudante dizia para ele desistir, porque ele não iria conseguir. E ele continuou tentando, persistindo, até que ele conseguiu. E hoje, nós devemos a ele parte, esse conforto que nós temos é graças a ele. Assim como devemos a outros a invenção de remédios como antibiótico, de vacinas, que hoje nos fazem viver melhor. Imagina como era uma cirurgia antes da invenção da anestesia. Imagina tirar um dente sem anestesia. Quanto que devia doer? Como era desagradável. Mas, graças a pessoas que aqui estiveram e estudaram e se dedicaram a isso, foram capazes de trazer essas invenções, inovações que melhoram e contribuem para a vida de todos. Porém, o desenvolvimento intelectual sozinho também pode ser um perigo. Por quê? Muita inteligência sem ética e moral também pode trazer invenções e consequências nefastas para as pessoas. Por exemplo, bombas atômicas. E na Segunda Guerra matou milhares de pessoas. Foi inventado por uma pessoa muito inteligente, por uma série, um conjunto de pessoas muito inteligentes. Porém, a inteligência sem a ética e a moral, ela pode ter um efeito contrário. Ao invés de trazer conforto para as pessoas, ao invés de ajudar as pessoas, ela vai atrapalhar, ela vai causar dor, ela vai causar sofrimento. Hoje em dia estamos aí
nessa vida moderna, rodeado de pessoas tentando nos passar golpes, golpe de roubo de senha, do roubo de banco. São pessoas sem inteligência que fazem isso? Não. Muitas vezes as pessoas que pensaram nesse golpe são pessoas muito inteligentes. Porém, ela está usando essa inteligência para quê? Da maneira errada. Por quê? Porque a inteligência sem a ética e a moral, ela causa dor e sofrimento. Porém, a inteligência, quando vem em conjunto com a ética e a moral, ela traz benefício para toda a humanidade. Então é importante que a gente desenvolva as duas coisas, para não cair no erro de, até sem querer, acabar utilizando a nossa inteligência sem a devida ética, sem a devida moral. Desenvolver a nossa inteligência nos dignifica como pessoa. Desenvolver a nossa moral garante com que eu use essa inteligência da forma correta, para que eu não cause dor nem sofrimento aos outros. E aqui nós estamos num plano aonde a gente pode, por isso que se chama até a escola do Espírito, aonde a gente pode fazer toda essa experimentação, aonde a gente pode desenvolver tudo isso em nosso espírito. Precisamos dedicar tempo e esforço a isso, porque nada nos será dado como um passe de mágica. Se queremos desenvolver o nosso intelecto, temos que nos dedicar. Não importa que eu tenha dinheiro, comprar dezenas ou milhares de livros não me fará inteligente. Apenas a dedicação em ler cada um deles, em estudar cada um deles, em dedicar-me em cada um deles, o fará. O que é isso? A justiça divina. Todos somos iguais. Todos temos condições para nos desenvolver intelectualmente e moralmente. Porém, não caiam na tentação de se comparar a quem quer que seja ao nosso redor. Por quê? Você compara uma criança de 8 anos com uma pessoa que já tem doutorado, 5 anos de experiência, 35 anos e já fez uma série de coisas da vida. Você compara essas duas pessoas, você diz: eu sou muito pequeno, olha aquele lá, ele sabe tudo e eu não sei nada. Você não acha injusto comparar uma criança de 8 anos com uma outra que já passou 30 anos da vida estudando e por essa razão ele se mostra à nossa frente? Muitas vezes olhamos o irmão que nessa vida às vezes tem a mesma idade que nós, mas a gente não consegue ver quantas encarnações ele já teve. E esse é uma das grandes armadilhas da nossa vida. A gente se compara. Eu me comparo muito. Por quê? Porque eu olho apenas a idade desta vida. E assim pareço que
estou perdendo tempo, ou estou atrasado, ou não tenho condições para atingir aquilo que um outro irmão na mesma idade atingiu. Porém, eu não sei quantas encarnações ele já passou fazendo aquilo, se dedicando naquilo. A única coisa que eu preciso fazer é começar. Não importa aonde eu estou. A única coisa que vai me fazer nessa, ou na próxima, ou daqui 5, ou daqui 10 encarnações, chegar num local de mais destaque, é me desenvolvendo intelectualmente e moralmente. E ao fazer isso, automaticamente eu vou adquirindo todas as ferramentas que irão me permitir ajudar cada vez mais o próximo. Um médico, para poder curar, antes de fazer isso, ele tem que passar um longo tempo estudando, se dedicando. Não é assim, eu quero ser médico, e no dia seguinte eu passo a ser médico. Não. Você tem que estudar, você tem que se dedicar muito tempo. A gente sabe que não é uma carreira fácil. Muitos tentam, às vezes não é nessa vida que vão conseguir, talvez seja na próxima. Mas essa dedicação não foi em vão. Toda dedicação permitiu que esse espírito aprendesse e absorvesse algum conhecimento. A única coisa que a gente vai levar dessa vida para o plano espiritual é tudo que a gente acumular de conhecimento intelectual e moral. E, para além disso, todas as sementes que nós espalharmos por esse mundo. E por sementes é todo bem ou mal que eu fizer. Quanto mais eu me desenvolver intelectualmente e moralmente, mais sementes do bem eu terei condições de atirar ao solo. Quanto menos desenvolvido intelectualmente e moralmente, menor condição eu terei de jogar semente. Não é que eu não queira. Se eu não tenho paciência, se eu sou vingativo, se eu não pratico a caridade, que semente boa eu tenho para jogar ao solo? Mesmo se eu quisesse, eu não as tenho, essas virtudes. E essas virtudes só vêm até nós a partir do momento que a gente se dedicar em adquiri-las. Dedicar-se primeiramente com o conhecimento. Se você não estudar, se você não refletir sobre, você não vai acordar num lindo dia, não, hoje vou semear paciência. Não vai. Hoje vou semear caridade. Hoje vou ajudar e vou inventar algo para ajudar a humanidade. Não é assim, você acorda e diz que vai fazer isso. O que você faz é saber do seu papel e a sua missão, que é todos os dias dedicar-se em aprender. Por pouco que seja. Se você tem 5 minutos, leia 5 minutos por dia. Leia 10 minutos por semana. A gente tem aqui, aqui estava passando um slide que qualquer pessoa daqui pode pegar qualquer livro aqui e levar para casa.
Escolha um, leia 2 páginas por dia, 5 minutos, 10 minutos do seu tempo. É isso que vai fazer com que você acumule virtudes e sementes para que depois você possa compartilhar, espalhar com os nossos irmãos. Nunca é cedo e nunca é tarde. Porém, eu percebo que na vida hoje a gente acaba nos distraindo com muita coisa. Eu mesmo. A nossa vida hiperconectada, rodeada de confortos, de coisas que nos trazem prazer, ali olhar coisa na internet, ver um filme, ver um seriado, ver um monte de coisas que nos dão prazer, mas não nos trazem nenhum aprendizado. E a gente precisa lutar um pouco contra isso também. Eu também gostaria, e muitas vezes procrastino o estudo, procrastino o início de um novo livro, o fazer alguma coisa, o estudar uma coisa nova. Tenho feito muito disso, porque sim, é muito mais confortável sentar, relaxar. O que eu estou ganhando com isso? Eu ganho um prazer momentâneo, mas perco lá na frente uma série de sementes que eu vou olhar na minha mão e não as tenho. Por quê? Porque no dia a dia eu não as fui angariando. E o que isso faz? Faz com que o meu potencial, que poderia ser maior, seja limitado por mim mesmo. Isso quer dizer que a gente tem que passar noites em claro, lendo, que a gente não pode se divertir, que a gente não pode ter um momento de descanso? Não. Isso significa que a gente tem que buscar o equilíbrio, que a gente tem que descansar, que a gente tem que se divertir, que a gente tem que dar atenção para a família, mas que muitas vezes a gente negligencia o nosso desenvolvimento pessoal. E aqui a gente fala muito do desenvolvimento moral, mas o desenvolvimento intelectual também é importante. Em qualquer área, porque todas as áreas são importantes. Não existe uma área mais importante do que a outra. Todas são importantes. A gente só precisa colocar prioridades e objetivos em garantir que eu vou continuar a me desenvolver. E eu percebi uma coisa interessante. Quando eu era mais jovem, eu lia e estudava muito mais. Talvez por ter criado o hábito na escola, quando a gente está na escola, a gente está naquele ímpeto de aprender e aprender e aprender. E depois, quando a gente começa a trabalhar, parece que depois do trabalho a gente só quer descansar. E a gente perde um pouco desse ímpeto de buscar conhecimento. Só que esse é um ímpeto que não deveria passar nunca. Independente da idade que a gente tenha, a gente tem que seguir buscando conhecimento. Porque é o conhecimento intelectual junto com o conhecimento moral que nos vai dar uma série de sementes
para que possamos espalhar e compartilhar com o próximo. A gente não consegue compartilhar com o próximo aquilo que a gente não tem. Se eu não tenho paciência, eu não consigo distribuir isso com o próximo. Se eu não tenho amor, eu não consigo dividir isso com o próximo. Se eu não tenho inteligência médica, eu não consigo compartilhar esse conhecimento com ninguém. Eu não consigo ajudar uma pessoa enferma. Eu não tenho esse conhecimento. Eu só vou poder ajudar uma pessoa enferma que está num hospital precisando de um tratamento, de um diagnóstico médico, se eu tiver aquele conhecimento. Eu só vou poder planejar um avião se eu tiver aquele conhecimento. Eu só vou poder fazer a instalação dessa luz aqui se eu tiver o conhecimento para fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Todos os conhecimentos são importantes. Não é só o médico que é importante. Não é só o engenheiro. Não é só o eletricista. Se eu não tiver o cozinheiro que faz a comida, eu tenho certeza que uma série de pessoas vão morrer de fome. Tem pessoas que não sabem cozinhar nada. E se não tiver alguém que faça a comida, que tenha aquele conhecimento, aquilo é conhecimento também, ela morreria de fome. Se eu não tiver o conhecimento da pessoa que vai desentupir a pia lá na minha casa, eu não poderia lavar a louça. Por mais básico que seja, todos os conhecimentos são importantes. E todos eles vão criando um caminho e uma base para que eu possa me desenvolver cada vez mais. É cumulativo. Eu aprendi uma coisa simples, na próxima eu vou aprender. E vocês podem analisar que os conhecimentos, eles vão sim ficando cada vez mais complexos, porque eles são cumulativos. Hoje, nós temos aí as ciências, as matemáticas, uma série de estudos, uma série de coisas que vão nos livrando de trabalhos mais árduos para que nós podamos nos concentrar cada vez mais no nosso desenvolvimento moral e intelectual. Trabalhos que vão sendo substituídos e automatizados por máquinas que nós mesmos criamos, que nos livram de um labor mais pesado para que nós possamos cada vez mais ter conforto e desenvolver o nosso intelectual e moral. Porém, se não o fazemos, corremos o risco de ficarmos sem nenhuma semente para espalhar. E corremos o risco de ficarmos causando dor ao próximo, causando sofrimento, e de talvez não ser útil para uma sociedade futura. A minha recomendação para hoje é que nunca deixemos de ser um aluno virtuoso nessa escola. A Terra é uma escola. A gente que, eu já estou próximo dos meus 50 anos, já saí da escola também há muito tempo, não podemos deixar de estudar nunca, não importa a idade que tenhamos. Temos que sempre buscar nos desenvolver intelectualmente, moralmente, nessa e nas próximas vidas, para que possamos alcançar missões e planos cada vez maiores.
O último recado é: nada nos será dado. Tudo que quisermos, teremos que conquistar com esforço. Não é quem tem mais dinheiro que conquista, por quê? Comprar livro não traz conhecimento. Comprar curso não traz conhecimento. Usar uma roupa cara não traz conhecimento. O que traz conhecimento é o esforço e a dedicação de ler, estudar, dedicar tempo, deixar de fazer, de descansar, de fazer outras coisas para se dedicar a isso. E quanto mais você tiver desse conhecimento intelectual e moral, mais vontade de compartilhar você terá. E cada vez mais essa missão se engrandece e nós, como espíritos, nos engrandeceremos. Era isso que eu tinha para falar para nós hoje. Agradeço a todos e desejo que todos nós possamos seguir como bons alunos, aprendendo e nos dedicando. Que assim seja.